Bem-vindos, queridos irmãos! A sessão de hoje vai começar com um vídeo musical que nos lembra o privilégio e a responsabilidade de ajudar outros a ter fé. Esperamos que vocês gostem do vídeo. Laging ihain buong buhay na
Bem-vindos a mais um dia do Congresso Poderosos pela Fé. Nessa sessão e na próxima, você vai ver os discursos que estão na página do sábado do seu programa do Congresso. O texto base do dia de sábado é Judas, versículo 3, onde diz que devemos travar uma luta árdua pela fé. Vamos ver como podemos mostrar nossa fé apesar de qualquer circunstância. E vamos ver como podemos ajudar outros a ter fé. Agora, vamos cantar juntos o cântico de número 57. Pregue a todo tipo de pessoas. Vamos cantar cântico número 57. Será que você já encontrou alguém na pregação que parecia não querer ouvir? Como você ajudaria essa pessoa? Como vamos ver na próxima série de discursos, o que pensamos sobre as pessoas pode afetar a nossa pregação e como as pessoas respondem à nossa mensagem. Cada orador irá anunciar o próximo. Vamos ouvir o irmão Ronald Curzon, ajudante da comissão de ensino. Ele vai falar sobre o tema Lembre-se, pessoas sem fé podem desenvolver fé, os ninivitas. Impossível. Nunca vai acontecer. Nem em 1 milhão de anos. Você já pensou isso sobre alguém aprender a verdade? Bom, essa pode ser a nossa visão limitada de alguém. Mas como será que Jeová vê essa pessoa? E como será que ele vê todos os humanos, inclusive os que não têm fé? Vamos ver a resposta dessa pergunta aqui em 1 Timóteo 2, versículo 4. Aqui diz que Deus deseja que todo tipo de pessoas sejam salvas e venham a ter um conhecimento exato da verdade. Então, qual é a vontade de Deus? Ele quer que todos ouçam as boas novas, façam mudanças e sejam salvos.
Para nós, isso parece impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Ele pode tocar o coração e motivar qualquer um. Bem, é verdade que a fé não é algo que todo mundo tem. Mas no mundo todo, milhões de pessoas têm fé. Quem não tem, pode escolher desenvolvê-la. E sabemos que a Bíblia contém muitos exemplos de homens e mulheres que antes não tinham fé, mas depois desenvolveram. E o mesmo acontece hoje em dia. Não é algo impossível. Esta série de discursos vai nos ajudar a lembrar disso. Pessoas sem fé podem desenvolver fé. Mas para isso nós precisamos enxergar todas as pessoas como Jeová enxerga e pregar para elas. Nós vamos falar de 4 grupos de pessoas nessa série: os ninivitas, os irmãos carnais de Jesus, pessoas de destaque e pessoas não religiosas. E em cada discurso nós vamos ver o que ajudou pessoas que não tinham fé a ter fé e o que aprendemos disso. Então, vamos começar falando dos ninivitas. Eles eram assírios que viviam na capital, Nínive. Nínive tinha sido fundada por Nimrod, e a Bíblia a chama de cidade de derramamento de sangue. Com essa história e reputação, dá para imaginar como eram as pessoas lá. Elas adoravam deuses de guerra. A guerra era a religião delas. Elas eram pessoas agressivas e violentas, e gostavam de torturar as pessoas que tinham capturado. E a fama delas era conhecida por todos os povos em volta, incluindo o povo de Deus. Foi por isso que Jeová mandou Jonas ir lá e dizer que elas seriam destruídas. Ao assistir o vídeo a seguir, imagine como Jonas se sentiu ao entrar em Nínive, ao caminhar pelas ruas e observar os ninivitas, pensando na mensagem que teria que pregar. Como Jonas via sua designação? Ele não tinha o ponto de vista de Jeová naquele momento. Ele estava com medo dos ninivitas, talvez do que eles achavam dele ou do que eles fariam depois de ouvir sua mensagem. Bom, Jonas era humano. Ele era igual a nós. E a nossa tendência é julgar as pessoas pelo que vemos ou ouvimos sobre elas. Se você estivesse lá e Jeová desse para você essa designação em vez de para Jonas, como você teria reagido? Você pensaria em como os ninivitas eram cruéis e maus e diria: eles podem mudar? Ou diria: é impossível, nunca vai acontecer, nem em 1 milhão de anos? Foi isso que Jonas pensou. Mas Jeová corrigiu o conceito dele sobre a designação e também sobre aquelas pessoas. E Jonas aceitou o conselho e a orientação que recebeu de Jeová e aí proclamou a mensagem para as pessoas em Nínive. E os ninivitas escutaram Jonas, mas aí pode ser que ele tenha pensado: eles vão me matar agora. Mas como os ninivitas reagiram? Veja o que diz Jonas, capítulo 3, versículo 5. Aqui diz: e os homens de Nínive depositaram fé em Deus. Essa atitude surpreendeu até Jonas. O rei fez uma proclamação para todo o povo, dizendo o que eles deveriam fazer para demonstrar fé. Veja os versículos 8 e 9. Que sejam cobertos com pano de saco, tanto homem como animal, que clamem a Deus fervorosamente,
e que abandonem seus maus caminhos e a violência que praticam. Quem sabe se o verdadeiro Deus não reconsiderará o que pretende fazer e abandonará sua ira ardente para que não morramos. O que ajudou os ninivitas a mudar e a desenvolver fé foi o fato de Jonas ter cumprido com a sua designação, corajosamente pregar a mensagem de Deus. Eles tiveram uma oportunidade de mudar e, para a surpresa de Jonas, eles mudaram. Mas Jonas também teve que fazer mudanças, como sua visão limitada da sua designação e das pessoas, e começar a ter o ponto de vista que Jeová tinha, que as pessoas podem mudar e que Jeová pode tocar o coração delas. Jonas tinha que mudar o modo como via a si mesmo e sua designação. Ele não era o juiz, não era ele que ia julgar, ele era o mensageiro. Ter o ponto de vista de Jeová muda tudo. Muda como vemos os outros, a nós mesmos e as nossas designações. Nós somos pregadores que levam a mensagem, nós não somos juízes. Bom, mas Jeová é o juiz, e será que ele achou que os ninivitas mereciam ser salvos e receber misericórdia? Veja Jonas, capítulo 3, versículo 10. Quando o verdadeiro Deus viu o que eles fizeram, que tinham recuado dos seus maus caminhos, reconsiderou a calamidade que tinha dito que traria sobre eles, e não a trouxe. No vídeo a seguir, veja que mudanças os ninivitas fizeram e os benefícios disso. Você que é Jonas? Sim, sou. Obrigado. Dessa vez, os ninivitas estavam bem diferentes do primeiro vídeo que vimos. Por fazerem mudanças por dentro, eles também conseguiram mudar por fora. Como eles viam os outros ninivitas e como os tratavam. Até os rostos deles mudaram. De caras tristes e fechadas, para rostos felizes e alegres. Eles ficaram gratos pela mensagem de aviso de Jonas e também pela misericórdia de Jeová. Qual é a lição para nós? A mesma lição que Jonas aprendeu. Mostrar compaixão, assim como Jeová. Isso é mais do que só perceber que alguém precisa de ajuda, mas é tirar tempo e tentar fazer algo para aliviar a dor dela, ajudá-la. Como podemos imitar a compaixão de Jeová hoje? Por fazer a compaixão virar ação. E fazemos isso por pregar. E nós pregamos para todas as pessoas e damos a elas a chance de mudar, sem ficar julgando, mas encarando elas como possíveis ovelhas e como futuros irmãos ou irmãs. Como os ninivitas, muitos hoje têm crenças e atitudes erradas desde que eram crianças. E pode ser que seja difícil mudar, mas não é impossível. O que pode ajudá-las a mudar? Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus pode ajudar. A palavra de Deus é viva e exerce poder. Muitos de nós são prova viva de que a Bíblia nos ajuda a mudar. Antes de aprender a verdade, alguns eram violentos, imorais ou sem fé. Mas como o apóstolo Paulo disse, isto é o que alguns de vocês foram. Assim como no passado, as pessoas também podem mudar hoje, e com a ajuda da Bíblia e do Espírito Santo, podemos ajudá-las nisso. Não podemos ler corações, mas sabemos que Jeová pode, e que Ele pode tocar e motivar qualquer pessoa. E qual é a nossa parte? É cumprir com o que está em Romanos,
capítulo 10, versículos 16 e 17, nossa designação como mensageiros. Esse texto diz: No entanto, nem todos obedeceram às boas novas, pois Isaías diz: Jeová, quem depositou fé no que falamos? De modo que a fé segue ao que se ouve. E o que se ouve vem por meio da palavra a respeito de Cristo. A fé segue ao que se ouve. O que motivou os ninivitas a mudar? Foi ouvir a mensagem de aviso que Jonas pregou. Nós oramos e esperamos que muitos desenvolvam fé por causa da mensagem que nós pregamos. Então, que sejamos como Jonas, com compaixão, mas também coragem, que preguemos as boas novas a todos. Quem sabe, a fé talvez siga ao que se ouve. Lembre-se, não é impossível. Pessoas sem fé podem desenvolver fé. O irmão Mark Sanderson, membro do corpo governante, vai fazer o próximo discurso dessa série. Lembre-se, pessoas sem fé podem desenvolver fé, os irmãos carnais de Jesus. Você tem algum familiar ou parente que não serve a Jeová? Eu acho que a maioria de nós tem, e nós não somos os únicos. Até mesmo Jesus Cristo passou por essa situação. Os irmãos carnais dele sabiam sobre os milagres que ele estava realizando. Mas a Bíblia diz que eles não tinham fé de que Jesus era o Messias. E, na verdade, até mesmo quando Jesus estava sendo morto, parece que seus irmãos não estavam lá. Você se lembra do relato? Quando Jesus estava na estaca de tortura, aí ele olhou para o seu discípulo e pediu para ele ficar responsável por cuidar da sua mãe? Os irmãos dele não estavam lá. Mas o que aconteceu pouco tempo depois de Jesus ter sido ressuscitado? Bom, é incrível porque alguns dos irmãos de Jesus estavam junto com a mãe deles e com os discípulos, orando fervorosamente. Consegue imaginar como Jesus se sentiu? Pense na alegria que ele deve ter sentido por ver seus irmãos agora começar a demonstrar fé. Bom, talvez você já tenha sentido isso também. Talvez um dos seus parentes, talvez o seu cônjuge, um dos seus filhos, um dos seus irmãos, agora começou a servir a Jeová. Isso nos deixa muito felizes. Realmente não tem alegria maior. Bom, o que será que ajudou os irmãos carnais de Jesus, que antes não tinham fé, a desenvolver fé? E o que nós podemos aprender com esse exemplo? Então vamos responder a primeira pergunta. O que ajudou os irmãos carnais de Jesus a desenvolver fé? Bom, o mais importante foi que Jesus teve paciência com seus irmãos. E isso é interessante porque veja como Jesus foi tratado pelos seus irmãos, lendo aqui Marcos, capítulo 3, versículo 21. Mas quando os seus parentes souberam do que estava acontecendo, eles saíram para pegá-lo, pois diziam: ele perdeu o juízo. Mas Jesus não ficou ofendido, mesmo que eles tenham ido pegá-lo e mesmo que tenham dito que ele tinha ficado louco. Os seus parentes já disseram algo assim para você? Jesus não ficou ofendido, mas foi paciente. Na verdade, veja o que Jesus fez depois de ser ressuscitado. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, e vamos ler o versículo 7. Diz assim: Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Bom, esse é só um detalhe pequeno, mas percebeu aqui? Diz que Jesus apareceu a Tiago. Bem, nós não sabemos o que Jesus disse para Tiago quando apareceu para ele, mas o ponto é que Jesus fez questão de aparecer para esse seu irmão carnal, Tiago. Bom, Tiago deve ter ficado muito grato por Jesus ter dado essa atenção para ele. Por que dizemos isso? Porque Jesus, quer dizer Tiago, se tornou um ancião respeitado e de confiança na congregação em Jerusalém. Talvez você até se lembre que em Atos, capítulo 15, quando os apóstolos e os anciãos se reuniram em Jerusalém para considerar o assunto da circuncisão,
Parece que era Tiago que estava presidindo aquela reunião. O que tinha acontecido? Tiago mudou, porque antes ele não tinha fé, mas agora tinha até responsabilidades na congregação. Tiago e seu outro irmão Judas tiveram o privilégio de escrever cartas que foram incluídas nas escrituras gregas cristãs. Ao assistir o vídeo a seguir, preste bastante atenção no que foi que ajudou um irmão a desenvolver fé. Quem começou a aprender a verdade foi a minha mãe, mas eu não tinha muito interesse em levar a verdade a sério. Onde eu cresci, era muito importante ter uma boa educação. As pessoas tinham que ganhar muito dinheiro e levar uma vida cheia de luxos. Então foi essa vida que eu escolhi: estudar e conseguir uma educação superior, para daí também ter o que os outros tinham. Embora minha mãe e meu irmão vissem que eu não tinha interesse na verdade, eles nunca desistiram de mim. Quando eu voltei para casa de férias da universidade, minha mãe me deu um livreto Examine as Escrituras diariamente. Todos os anos eu tinha o livreto Examine, e eu sempre tive uma Bíblia. Minha mãe fazia questão que eu tivesse publicações para ler. E ela fazia isso mesmo sem eu estar assistindo às reuniões. Outra coisa que aconteceu foi que esse meu irmão mais novo, que eu era bem achegado, tinha decidido levar a verdade a sério. Numa outra vez que eu fui passar as férias em casa, eu fiquei surpreso de ver que meu irmão estava estudando a Bíblia e que, além de estar estudando, ele se preparava para o estudo. Ele estava interessado e amava muito o que estava aprendendo. Foi aí que eu vi que a Bíblia muda a vida das pessoas. E isso me faz lembrar de um texto, que é de Oséias, capítulo 11, versículo 4. Esse texto nos mostra que o nosso Deus Jeová nos conduz com os cordões do amor e da bondade. E foi isso que Jeová fez no meu caso. Então eu decidi começar a assistir todas as reuniões dali em diante. Eu aceitei um estudo bíblico em 2007 e finalmente me batizei em 2008. Minha família me ajudou muito. Eles nunca desistiram de mim. É por isso que eu incentivo os pais a nunca desistirem dos seus filhos. Continuem a ajudá-los e tenho a esperança de que Jeová vai os atrair para a sua organização, porque Jeová conhece o coração deles. Bem, irmãos e irmãs, nós queremos que a mesma coisa aconteça com os nossos parentes. Então, o que nós podemos fazer para ajudá-los a desenvolver fé? Bem, vamos falar aqui de 3 coisas. A primeira é: tenha paciência com os seus parentes. Nós queremos imitar o exemplo de nosso querido Deus Jeová. Você se lembra de quantas vezes a nação de Israel se desviou? Mas em Jeremias, capítulo 44, a Bíblia diz que Jeová enviou seus profetas vez após vez. Ele foi muito paciente com o povo dele. Então, nós queremos ser pacientes com os nossos parentes e não desistir deles. Agora, a segunda coisa: queremos falar com jeito. Queremos procurar por maneiras de despertar o interesse deles. É verdade que Jesus descreveu a mensagem da Bíblia como uma água que pode nos dar vida eterna. Mas você já tentou tomar água numa mangueira de bombeiro? Isso não é uma coisa muito fácil. Nós não queremos que os nossos parentes se engasguem por empurrarmos muita informação para eles e por fazermos isso com muita força. Em vez disso, queremos que nossos parentes se sintam revigorados com a verdade. Se os nossos parentes vão se engasgar ou se revigorar, vai depender de como nós explicamos a verdade para eles. Então, fale com jeito e com amor para despertar o interesse deles. Vamos para o terceiro ponto. Queremos mostrar empatia pelos nossos parentes e deixar as nossas ações falarem por nós. Quando aprendemos a verdade, os nossos parentes não sabiam muito bem como isso iria afetar o nosso relacionamento com eles. Então, em vez de ficarmos pensando em muitas coisas que poderíamos dizer, é importante nos lembrar que o que nós fizermos
vai falar muito mais alto do que o que nós dissermos. Ou seja, o nosso exemplo vai causar um impacto muito mais forte do que o que falamos. Uma irmã chamada Pauline percebeu que, em vez de ficar falando sobre a verdade com o seu marido, ela precisava dar um bom exemplo. Daí, quando o seu marido observou o bom efeito que a Bíblia estava tendo nela e em seus filhos, foi isso que abriu a mente e o coração dele para a mensagem das boas novas. Vocês não têm ideia, queridos irmãos, do bom efeito que a sua conduta e o seu exemplo têm nos seus parentes. Cerca de 2 anos atrás, eu estava na Califórnia, num congresso regional, e daí uma irmã veio falar comigo junto com 2 irmãos. Essa irmã tinha aprendido a verdade com a sua mãe, que era testemunha de Jeová. Mas depois ela ficou afastada por mais de 30 anos. Mas aí ela assistiu um broadcasting e ficou motivada a voltar. Daí ela foi falar com o irmão dela, que também estava afastado da verdade por mais de 30 anos, e ele decidiu voltar também. Daí eles 2 foram falar com outro irmão deles que também estava afastado por mais de 30 anos, e ele também voltou. E aí agora estavam os 3 juntos ali. Daí a irmã me falou: eu acho que a minha mãe vai precisar ser ressuscitada 2 vezes. Nós estávamos afastados da verdade quando ela morreu. Quando ela encontrar nós 3 no novo mundo, ela vai ficar tão chocada que vai ter que ser ressuscitada de novo. Qual é o ponto? Eles não se esqueceram do bom exemplo que a mãe deles deu, mesmo depois dela ter falecido. Queridos irmãos, Jeová pode usar vocês para ajudar seus parentes. Pode ser que agora eles não tenham fé, mas com a sua ajuda, eles podem desenvolver fé. Foi isso que aconteceu no caso de Jesus e pode acontecer com você também. Agora, o irmão Ralph Walls, ajudante da comissão do pessoal, vai fazer o próximo discurso desta série. Lembre-se, pessoas sem fé podem desenvolver fé, pessoas de destaque. Alguns anos atrás, um irmão da zona rural do México, que estava usando roupas bem simples, bateu na porta de uma enorme mansão. Daí um homem usando um roupão de seda atendeu e perguntou o que ele queria. O irmão respondeu: se uma mula viesse até a sua casa com 2 bolsas de ouro, você aceitaria? O morador falou irritado: eu não estou entendendo o que você quer dizer. Eu sou um engenheiro famoso. Daí o irmão perguntou: o que você sabe sobre profecias? O homem admitiu que não sabia nada sobre isso. Daí o irmão falou: é sobre isso que eu quero falar com você. Eu sou a mula que veio até a sua casa. E essas revistas são as 2 bolsas de ouro, a Sentinela e a Despertai. O morador ficou impressionado com o que esse irmão humilde falou e aceitou as revistas. Será que esse homem aprendeu a verdade? Nós não sabemos. Mas o que nós sabemos é que aquele irmão humilde deu a oportunidade para aquele homem aprender sobre Jeová. No 1º século, muitos judeus de destaque não seguiram a Jesus porque tinham medo da opinião dos outros. O relato no Evangelho de João, capítulo 12, diz que até mesmo muitos líderes dos judeus realmente depositavam fé nele, mas por causa dos fariseus não declaravam isso publicamente, para não serem expulsos da sinagoga. No entanto, alguns conseguiram vencer esse medo e começaram a seguir a Jesus. Por exemplo, a Bíblia fala de José de Arimateia, um membro bem conceituado do conselho que tomou coragem e compareceu perante Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E o livro de Atos mostra que a palavra de Deus se espalhava e uma grande multidão de sacerdotes se tornou obediente à fé. Um exemplo notável de uma pessoa de destaque é Saulo de Tarso, que mais tarde se tornou o apóstolo Paulo. Ele era um fariseu e um dos que perseguiam os cristãos judeus. Ele admitiu isso. Ele disse: eu perseguia até a morte os seguidores deste caminho.
amarrando e entregando à prisão tanto homens como mulheres. Mas ele mudou e se tornou um pregador e até um apóstolo. Da mesma forma, hoje, muitas pessoas que tinham uma posição de destaque no mundo se tornaram cristãos. O que ajudou Saulo a desenvolver fé? Vamos deixar ele mesmo nos dizer. Por favor, abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 22, e nós vamos ler do versículo 6 até o 8. Atos 22, 6 a 8. Ele diz: Mas durante a viagem, por volta do meio-dia, eu estava chegando perto de Damasco, quando, de repente, uma grande luz vinda do céu brilhou ao meu redor. E eu caí no chão e ouvi uma voz me dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Eu respondi: Quem é o Senhor? E ele me disse: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Sim, Jesus apareceu milagrosamente para Saulo e disse quem ele era. Foi algo impressionante. Em resultado disso, Saulo mudou completamente sua vida e suas prioridades. E depois ele escreveu algo mostrando que ele tinha mudado completamente o ponto de vista dele. Vamos ler isso. Está aqui em Filipenses, capítulo 3, e veja o que ele disse nos versículos 7 e 8. Contudo, as coisas que para mim eram ganho, eu considerei como perda por causa do Cristo. Mais do que isso, considero realmente todas as coisas como perda, por causa do valor superior do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, aceitei a perda de todas as coisas e as considero simplesmente como lixo para poder ganhar a Cristo. O que foi que motivou Paulo a fazer essa mudança? Jeová usou aquele evento emocionante para tocar o coração de Paulo. Acontecimentos mundiais, tragédias na vida ou outra mudança de circunstância, mesmo sem ser causada por Jeová, pode levar uma pessoa que tem destaque no mundo a pensar no que é importante na vida e escutar as boas novas. Essa pessoa talvez perceba que ter destaque no mundo não resolve todos os problemas que temos. No vídeo a seguir, veja o que fez com que uma pessoa de destaque aprendesse a verdade. Quando eu estava no ensino médio, eu tinha um trabalho bem pesado. Eu era soldador de navios. Era difícil e no verão ficava muito quente ali perto do mar. Daí eu pensei, olha, já que eu vou ter que trabalhar por mais uns 40 anos, eu tenho que arrumar uma coisa melhor. Lá naquela época, ter sucesso significava ter um bom trabalho e ser rico. Então eu fiz faculdade de contabilidade e arrumei um novo emprego. E toda vez que eu era transferido do meu trabalho, eu era promovido. Eu fui da África para a Bélgica, da Bélgica para a Escócia, da Escócia para os Estados Unidos e dos Estados Unidos para Singapura. E nessa última transferência, minha vida mudou bastante. Eu tinha carros de luxo, motorista particular e estava ganhando muito dinheiro. E sempre que eu alcançava uma dessas conquistas, eu e minha esposa falávamos: agora vamos ser felizes, agora vamos conseguir aproveitar a vida. Mas era como se tivesse faltando alguma coisa. O vazio que a gente sentia por dentro crescia cada vez mais. Aquela felicidade não durava e a gente nem sabia o que precisava fazer para ser feliz. A minha filha tinha uma loja que vendia roupas e pequenos móveis para bebês. E ela cuidava da loja junto com o marido dela. E eles contrataram uma jovem para ajudar a cuidar da loja e dos filhos deles. Mas sempre que essa menina podia, ela pegava a Bíblia e ficava lendo a Bíblia. Daí eles perguntaram para essa menina: você conhece alguém que podia ensinar a Bíblia para os meus filhos? Ela disse: eu conheço as pessoas perfeitas, o casal certo para isso. Então eles combinaram de estudar na semana seguinte, num dia à noite. Daí minha filha me ligou e disse: pai, você pode vir para esse estudo? Eu não conheço esse casal.
Então você precisa estar aqui para ver se vai correr tudo bem. Então eu fui lá e assisti àquele estudo da Bíblia. Eu fiquei impressionado. Daí, quando o estudo acabou, eu perguntei: vocês não gostariam de estudar comigo? No mundo, você pode ir subindo na vida, mas daí, depois disso, rapidamente você cai, e aquela felicidade dura pouco. Mas servir a Jeová é diferente, porque traz uma alegria que não acaba. Você tem uma satisfação verdadeira, porque sabe que está fazendo o que é certo. Isto mudou toda a nossa vida e a nossa atitude. A gente está muito, muito contente e feliz. Irmãos, somos incentivados a ter coragem e dar testemunho a pessoas de destaque. É verdade que às vezes podemos ficar com receio de dar testemunho para pessoas assim. Mas que estejamos decididos a imitar Jesus. Em que sentido? Veja o que Isaías, capítulo 11, versículo 3, diz sobre ele. E ele terá prazer no temor de Jeová. Ele não julgará pelas aparências, nem repreenderá simplesmente pelo que ouve. Percebeu o ponto? Então, assim como Jesus, que não julga só pelas aparências, nós não queremos julgar a reação das pessoas só pela aparência, suas belas mansões, sua fama ou posição. Nós também queremos ter a mesma atitude que Paulo teve depois de se tornar cristão. Veja o que ele disse no livro de Romanos, capítulo 1. Nós vamos nos concentrar no versículo 16. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Vamos começar lendo só a primeira parte do texto. Diz: Pois eu não me envergonho das boas novas. E daí, sob inspiração, ele fala sobre a importância de se pregar as boas novas. Ele diz: elas, ou seja, as boas novas, são, de fato, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que tem fé, primeiro do judeu e também do grego. Então, estejamos determinados a pregar com coragem a todos, dando a oportunidade de Jeová tocar o coração dos que escutam. O irmão Anthony Morris, do Corpo Governante, vai fazer agora o último discurso dessa série. Lembre-se, pessoas sem fé podem desenvolver fé. Pessoas não religiosas. Eu queria que você imaginasse a seguinte situação. Você está tendo uma conversa com uma pessoa que você respeita e que tem até certa medida de autoridade. E aí, durante a conversa, essa pessoa, antes de falar algo importante, ela diz: lembre-se, quero que você se lembre disso. É isso que Jeová está fazendo nessa série de discursos. Quando alguém diz lembre-se, a maioria das pessoas para e aí foca ou se concentra ainda mais. Então, nesse discurso, o que Jeová quer que a gente se lembre? Que muitas pessoas que não são religiosas podem desenvolver fé. Pense numa coisa, todos os anos, vários que eram ateus ou agnósticos aprendem a verdade. Então, a lição desse discurso é: não hesite em dar testemunho para pessoas que não são religiosas. Nós não queremos agir como que julgando elas. Elas não vão se interessar, são ateus, agnósticos ou são muito materialistas. Essa não é a nossa função. Nós queremos ser aqueles que Jeová vai usar para tentar ajudar essas pessoas que não são religiosas. E veja o que Paulo disse aqui em Romanos, capítulo 10. Nós vamos ver aqui como é que as pessoas podem mudar
depois de ouvir a verdade e os ensinos de Jeová. E a única maneira de elas fazerem isso é se dermos a oportunidade. Então vamos ler e preste atenção. Romanos 10, versículos do 13 ao 15. Pois todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Mas como o invocarão se não depositaram fé nele? E como depositarão fé naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Por sua vez, como pregarão, a menos que tenham sido enviados? Assim como está escrito, como são lindos os pés daqueles que declaram boas novas de coisas boas. Percebeu aqui? Esse texto nos mostra como uma pessoa não religiosa pode desenvolver fé. E por pensar nessas perguntas, nós vamos conseguir ver como o nosso trabalho de pregação é importante para isso. Nós precisamos falar das boas novas com essas pessoas, mas tem que ser de uma maneira que toque o coração delas. E é importante lembrar disso. Não é só o que nós falamos, mas o mais importante é como nós falamos. Então alguém precisa pregar as boas novas para elas desenvolverem fé. Então a pergunta agora é: como podemos falar com pessoas não religiosas sobre as verdades da Bíblia de um jeito que atraia a atenção delas? É uma boa pergunta. Então, para ajudarmos essas pessoas a desenvolver fé, é importante nos lembrar do que o apóstolo Paulo disse na sua primeira carta aos Coríntios. Então, vamos ler primeiro aos Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9. Veja o que diz o versículo 22. Para os fracos, me tornei fraco, para ganhar os fracos. Eu me tornei todas as coisas para pessoas de todo tipo, para de todos os modos possíveis, salvar alguns. Perceberam? O apóstolo Paulo foi um excelente exemplo de alguém que se adaptava. Ele falava de um jeito com os judeus, usando as escrituras hebraicas, e de um jeito diferente com os gregos, que não sabiam nada sobre Jeová. Então, o ponto aqui é que temos que falar de assuntos que interessam as pessoas, e a Sentinela de julho de 2019, nas páginas 22 a 23, traz alguns pontos em que podemos pensar ao darmos testemunho para pessoas que não são religiosas. São pontos bem interessantes. E veja aqui o que diz sobre a natureza, porque muitas pessoas podem até não ser religiosas, mas elas amam a natureza. Então, uma boa ideia seria começar uma conversa falando algo sobre a natureza. Você poderia dizer: você deve saber que muitas invenções surgiram porque o homem copiou coisas que já existiam na natureza. Por exemplo, quem projeta microfones estuda o ouvido. E quem projeta câmeras estuda o olho. O que você acha que a natureza é? Uma força impressionante, uma pessoa ou alguma outra coisa? Daí ouça com atenção quando a pessoa responder. E depois você pode dizer: mas de quem esses projetistas estão aprendendo quando estudam como o ouvido e o olho funcionam? Eu acho muito interessante o que um poeta antigo escreveu. E isso é uma boa ideia, porque o poeta é o escritor do Salmo 94, 9 e 10, mas você pode chamá-lo de poeta, não tem problema. E o que ele disse foi: será que aquele que fez o ouvido não pode ouvir? Aquele que formou o olho não pode ver? É ele que dá às pessoas conhecimento. Viu que interessante? São boas perguntas para fazermos para pessoas não religiosas. E também nós temos o site JW com a série de vídeos A Origem da Vida, Teorias e Fatos, que podemos usar para ajudar essas pessoas.
Mas nós também queremos ter compaixão, empatia e tentar tocar o coração delas. E vejam alguns pontos que precisamos nos lembrar quando damos testemunho para pessoas não religiosas. O primeiro é: seja positivo. Lembre-se que todo ano pessoas que não eram religiosas aprendem a verdade. O segundo ponto é: seja bondoso e respeitoso. Porque as pessoas vão nos ouvir não só por causa do que dizemos, mas por causa de como dizemos. Se queremos tocar o coração, precisamos ser amorosos. Então seja bondoso e respeitoso e imite o modo que Jesus dava testemunho. Ele sempre mostrava amor e compaixão. Agora, o terceiro ponto: seja compreensivo e escute. Sabe, é muito importante sempre lembrar de escutar. Às vezes, mesmo com boas intenções, nós falamos demais. A gente faz uma pergunta, damos 2 segundos para a pessoa responder e já falamos de novo, mas precisamos escutar. As pessoas não costumam escutar umas às outras, e nós não queremos ser assim. Então escute e seja compreensivo. Deixe as pessoas se expressarem. Dessa forma, você vai mostrar que tem empatia e amor por elas. Então lembre-se desses pontos e Jeová vai abençoar os seus esforços. Ao assistir o vídeo a seguir, veja o que atraiu uma pessoa não religiosa para a verdade. Minha família era de católicos não praticantes. E, por causa disso, nunca ninguém me ensinou a acreditar em Deus. As pessoas em quem eu mais confiava eram meus professores. Então, eu acreditava na teoria da evolução que eles tinham me ensinado. Eu gostava muito dela. Quando eu tinha 19 anos, um amigo de infância que tinha se tornado testemunha de Jeová começou a me visitar. Eu gostava de conversar com ele, mas quando ele começou a falar sobre Deus, eu disse: olha, pode parar de falar de Deus comigo porque eu nem acredito nele. Mas ele nunca desistiu de mim. Ele me perguntou: por que você não quer nem ouvir o que eu tenho para falar sobre Deus? Aquela pergunta me fez pensar. Eu achava que ele estava errado, mas eu nem tinha escutado o que ele tinha para dizer. Eu não queria dar a impressão que era orgulhoso ou teimoso. Daí um dia eu pensei: por que não ouvir o que ele tem para dizer? Ele usou o livro A Vida. Qual a sua origem? A evolução ou a criação? Foi como se um véu tivesse sido tirado dos meus olhos. Foi naquele momento que Jeová se apresentou para mim. Eu finalmente entendi que a minha vida tinha um objetivo. Eu me arrependo de não ter conhecido Jeová nos primeiros 20 anos da minha vida. Sem dúvida, a minha amizade com Jeová é a coisa mais preciosa que tenho. Eu estou decidido a dar testemunho sobre ele ao maior número de pessoas possível, especialmente para aqueles que não acreditam em Deus, para que eles também possam aprender sobre as maravilhosas qualidades do nosso Criador. Então, pessoas não religiosas estão aceitando a verdade. Essas pessoas podem desenvolver fé, e as experiências que vimos são uma prova disso. Então, mais uma vez, lembre-se: pessoas sem fé podem desenvolver fé. Pense novamente nos ninivitas, nos irmãos carnais de Jesus e nos judeus de destaque. Todos eles fizeram grandes mudanças. E hoje, assim como no passado, está acontecendo o que está aqui em 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2, no versículo 4, fala sobre qual é a vontade de Jeová, que deseja que todo tipo de pessoas sejam salvas e venham a ter um conhecimento exato da verdade. Essa é a vontade de Jeová, e nós dedicamos a nossa vida para fazer a vontade dele. Então, todo tipo de pessoas está desenvolvendo fé em Jeová ano após ano. Então, incentivamos você a dar testemunho
com coragem, mas também bondade, aos seus parentes descrentes, a pessoas de destaque e também a pessoas não religiosas. E ao passo que pregamos a todos, Jeová vai fazer crescer, Jeová vai abençoar nossos esforços. Lembre-se, Jeová pode tocar o coração de qualquer pessoa e fazer com que ela desenvolva fé. Obrigado, irmãos, por nos ajudar a ver que qualquer pessoa pode se tornar um servo de Jeová. Com certeza, você ficou animado com o lançamento do novo livro Seja Feliz para Sempre, um curso da Bíblia para você. Qual é a melhor maneira de usar esse livro para ajudar as pessoas? Vamos ouvir o irmão Ciranco, ajudante da comissão de redação, que vai falar sobre o tema Ajude seus estudantes a ter fé por usar o livro Seja Feliz para Sempre. O que você diria que é o seu maior desejo na vida? Se alguém tivesse perguntado isso ao escritor do Salmo 146, provavelmente ele teria respondido com as palavras dos primeiros versículos. Louvem a Jah, que todo o meu ser louve a Jeová. Vou louvar a Jeová por toda a minha vida. Não concorda que o nosso maior desejo também é louvar a Jeová e ensinar as pessoas como elas podem adorá-lo? E é exatamente sobre isso que fala o clipe musical Te Servir é a Minha Escolha. Agora, nós vamos assistir a um vídeo que recita um trecho dessa música. Meu Deus, eu te amo e quero te dar meu melhor. Por favor, me ajude a entender que jamais estou só. E tantas pessoas que sofrem precisam saber. Que o Senhor se importa e delas não vai se esquecer. Da promessa que fiz, eu jamais poderia esquecer. Te servir é a minha escolha enquanto eu viver. Ainda bem que eu não inventei de cantar essa música. É verdade que a nossa fé fica mais forte a cada dia que louvamos a Jeová. Mas e aqueles que não o conhecem ou que não têm fé nele? Ao estudarmos com essas pessoas, nós queremos ajudá-las a encontrar na Bíblia o que elas precisam para adorar a Jeová com forte fé. Como fazemos isso? Bom, a fé se baseia em evidências. Então, para ter fé, a pessoa deve primeiro adquirir conhecimento exato das verdades da Palavra de Deus. E um bom começo são as palavras de Jesus em João 17,3, que nós conhecemos muito bem. Ao orar a Jeová, ele disse: Isto significa vida eterna, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Mas o que Jesus quis dizer? Que para ganhar a vida eterna, as pessoas têm que desenvolver uma amizade achegada com Jeová. E isso exige aprender a verdade sobre Deus e sobre Cristo. Mas o que isso exige de nós, instrutores da Bíblia? 3 coisas. Primeiro, temos que deixar bem claro na mente das pessoas quem é Jeová Deus e quem é Jesus Cristo. E 2 textos que podemos usar são Jeremias 10:10 e Mateus 16:16. Jeremias 10:10 e Mateus 16:16. Jeremias 10:10 diz: Mas Jeová é o verdadeiro Deus. Ele é o Deus vivente.
E Mateus 16:16 diz o seguinte: Simão Pedro respondeu: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivente. Então Jeová é o Deus vivente e Jesus é o Filho do Deus vivente. O que poderia ser mais claro do que isso? Mas simplesmente saber esses fatos não basta. Então, segundo, precisamos ajudar os estudantes a ter forte fé em Jeová. Como vimos no primeiro discurso desse congresso, ter fé envolve conhecer a Jeová como uma pessoa real, confiar nele e desenvolver uma forte amizade com ele. Para isso é preciso saber o que Jeová gosta e não gosta e o que ele diz que é certo e errado. Daí o estudante pode fazer o que Jesus disse, como lemos aqui em João 14:1. Exerçam fé em Deus. Mas aí ele acrescentou: exerçam fé também em mim. Então, terceiro, queremos ajudar nossos estudantes a ter forte fé em Jesus. O que em especial eles precisam acreditar sobre Jesus? Podemos deixar o apóstolo Paulo responder, como lemos aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 7. Efésios 1, 7. Diz assim: Por intermédio dele temos o livramento por resgate, por meio do sangue dele. Sim, o perdão das nossas falhas, segundo as riquezas da sua bondade merecida. Quando uma pessoa aprende que Jesus deu sua vida por ela, ela pode começar a exercer fé no poder do resgate, que fornece a base para o perdão de pecados, que dá esperança de viver para sempre sob o domínio de Cristo e que é a maior prova do amor de Deus por nós. As pessoas têm que aceitar o que a Bíblia diz sobre Jeová Deus e Jesus Cristo. Mas isso ainda não basta, porque a Bíblia diz em Romanos 10:10, com o coração se tem fé. A pessoa deve não só acreditar na verdade, mas também valorizá-la, porque só assim ela ficará motivada a agir de acordo com a verdade. Do contrário, ela poderá ignorar as provas de que o que está aprendendo é verdade e continuar apegada a ensinos falsos e práticas erradas. Então, nós devemos fazer de tudo para tocar o coração dos estudantes ao dirigirmos estudos. Isso parece algo desafiador para você? Bom, nós ganhamos uma nova ferramenta que vai ajudar os estudantes a ter fé. É o livro Seja Feliz para Sempre, um curso da Bíblia para você. Ele usa textos bíblicos, raciocínio lógico, perguntas intrigantes, belas figuras e vídeos motivadores para ajudar o instrutor a tocar o coração do estudante e a saber o que o estudante pensa. Se você tem o livro ou se já o baixou no aplicativo JW Library no seu celular ou tablet, por favor, abra comigo na parte 1. Parte 1. Veja que as lições dessa parte, aos poucos, vão ajudando o estudante a ter fé em Jeová. Na lição 4, o estudante aprende quem é o único Deus verdadeiro e que seu nome é Jeová. A lição 5 mostra que Jeová é mesmo o autor da Bíblia. A lição 6 mostra que Jeová é o Criador do universo e fonte de toda a vida. A lição 7 explica como que Jeová é, que ele é uma pessoa real, com belas qualidades. E as lições 8 e 9 mostram como o estudante pode ser amigo de Deus e se achegar a ele. Mas algumas pessoas acham isso impossível, já que para elas é difícil ter amizade com quem elas não conseguem ver. Abra na lição 8. Você pode ser amigo de Jeová. No vídeo que nós vamos assistir agora, veja como uma instrutora usa o material do livro para ajudar a sua estudante a ter fé que Jeová quer mesmo ser amigo dela. Como vamos ver, elas estão considerando as informações do ponto 6, o que Jeová faz pelos amigos dele. Isso mesmo, agora o ponto 6. O que Jeová faz pelos amigos dele? Dani, você pode clicar nesse vídeo? Jeová fez muita coisa por mim? Quando eu tinha 14 anos,
Coisas que aconteceram no meu passado começaram a afetar meu lado emocional. Eu achava que tudo que tinha acontecido era culpa minha. Quando eu vi na Bíblia Deus dizendo que Ele vai segurar minha mão, que Ele vai me fortalecer, que Ele vai me ajudar, isso me tocou muito. No texto bíblico que ela citou, Deus segura a nossa mão. Vamos ver isso em Isaías 41, 10 e 13. Pode ler? Não tenha medo, pois estou com você. Não fique ansioso, pois eu sou o seu Deus. Vou fortalecê-lo. Sim, vou ajudá-lo. Vou segurá-lo firmemente com a minha mão direita de justiça. E o 13. Pois eu, Jeová seu Deus, seguro a sua mão direita. Sou aquele que lhe diz, não tenha medo, eu o ajudarei. Então, Dani, de acordo com esse texto, o que Jeová promete para todos os amigos dele? Nos ajudar quando estamos tristes? Isso. Mas vamos um pouquinho mais a fundo. Vou fortalecê-lo, vou ajudá-lo, vou segurá-lo firmemente. Isso parece um amigo que pode ajudar ou um amigo que quer ajudar? Eu nunca pensei em Deus, em Jeová, dessa forma. Mas você acha que Jeová pode ser um bom amigo? Acho que sim. Por quê? O versículo 10 mostra que Jeová estende a mão para você. Qual? A direita. E daí, no versículo 13, ele segura a sua mão. Qual mão? A direita. Como? Dani, vem aqui um pouquinho. Você acha que Jeová está do seu lado, segurando a sua mão? Ou ele está de frente? Isso mesmo. A mão direita dele está segurando a sua mão direita. Ele está de frente para ajudar você. Dani, como que Jeová ajudou você? Ele... me deu esperança. É isso que acontece quando somos amigos de Jeová. Essa amizade fica mais forte quanto mais falamos com ele. Vamos ver isso no próximo ponto. Que bom exemplo de como podemos usar o livro novo para ajudar o estudante a ter fé em Jeová. A Dani parecia nervosa e angustiada, mas a instrutora dela era muito amorosa e paciente. E você percebeu que a irmã não ficava falando demais? Ela simplesmente usou bem o vídeo, o texto e as perguntas para incentivá-la a se expressar e ajudá-la a visualizar o que Jeová promete fazer por ela. O nosso novo livro também ajuda o estudante a ter fé em Jesus. Abra na parte 2. Parte 2. E veja que as lições dessa parte, aos poucos, vão ajudando o estudante a ter fé em Jesus. Na lição 15, o estudante aprende quem é Jesus e por que é tão importante aprender sobre ele. A lição 16 nos mostra o que Jesus fez na Terra e como isso nos afeta. A lição 17 explica que tipo de pessoa é Jesus e como podemos imitar suas qualidades. Agora veja as lições 27 e 28. Que mostram como a morte de Jesus prova o quanto Jeová e Jesus nos amam. Só que muitas pessoas não entendem o sacrifício que Jesus fez, ou não veem isso como um presente de Deus para nós. Mas o apóstolo Paulo estava convencido disso. Abra na lição 27. Lição 27 tem o tema Como a morte de Jesus pode nos salvar. E vá até o ponto 5. O resgate é um presente de Jeová para você. Você vai notar que o texto em destaque é Gálatas, capítulo 2, versículo 20.
Gálatas 2, 20. Diz assim: Estou agora pregado na estaca com Cristo. Quem vive não sou mais eu, mas é Cristo que vive em união comigo. De fato, a vida que agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O estudante deve se lembrar disso ao responder à última pergunta de revisão. No vídeo a seguir, veja como um instrutor usa a seção Quer pesquisar mais, no final da lição, para tocar o coração do seu estudante. Como vamos ver, eles estão considerando a última pergunta de revisão. Então, João, a última pergunta de revisão é: como a morte de Jesus pode ajudar você? Suponho que eu deveria dizer que eu vou ter os meus pecados perdoados. Mas Deus não vai me perdoar. Por que você acha isso? Eu não acho, eu sei. Eu não me saí tão bem na família quanto nos negócios. Fazer o quê? João, vai aí onde diz Quer pesquisar mais e clica embaixo de Será que Jeová perdoa até mesmo pecados graves? Achei. Pode ler o parágrafo 2, por favor? Posso. Algumas pessoas que cometeram pecados graves se perguntam se Deus vai perdoá-las. Felizmente, a palavra de Deus diz: o sangue de Jesus, seu Filho, purifica-nos de todo o pecado. Jeová está disposto a perdoar até mesmo pecados graves, se mostrarmos arrependimento. O sangue de Jesus purifica os nossos pecados. Por meio do resgate, Jeová perdoa os nossos pecados, até os mais graves, e nos atrai a Ele. Mas, Jean, veja bem, a pessoa tem que fazer alguma coisa. E quem falou que não tem? Tá vendo aí o texto de Isaías 1,18? Clica nele. Tá bom. Pode ler, por favor? Venham, pois, e resolvamos as questões entre nós, diz Jeová. Embora os seus pecados sejam como escarlate, serão tornados brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o pano carmesim, se tornarão como a lã. Então, os nossos pecados só serão perdoados se resolvermos as questões. O que você, João, acha que isso significa? Que eu tenho que fazer o que é certo. Eu estou tentando. Isso é bom. Mas também envolve como nos sentimos. Nos arrepender, eu sei. E isso é muito bom, João. Mas agora, deixe Jeová ajudar você a fazer o que é mais difícil para muitos de nós. Ele pode ajudar você a se perdoar. Jesus morreu por mim. Eu acho que eu vou precisar de mais tempo para processar isso. Entendo. Vamos fazer uma oração para terminar? E vamos pedir a Jeová que ajude você a ter mais fé no resgate e no perdão dele. Daí, quando você orar, você pode pedir isso também. Tá bom. Ok, vamos fazer uma oração. Jeová, nosso Pai Celestial. O Jean teve que convencer o João de que a morte de Jesus o ajuda. Se não se convencesse disso no coração, ele não ia ter a fé necessária para ser discípulo de Jesus. O irmão conhecia bem a seção Quer pesquisar mais e escolheu considerar com João o artigo da Sentinela que seria melhor para ele. O instrutor pode sugerir que o estudante leia um artigo depois ou que assista um vídeo dessa seção e, no próximo estudo, perguntar o que ele achou. No vídeo, o Jean fez uma oração específica para que Jeová fortalecesse a fé do João no resgate e no perdão de Deus. Essa é uma ótima forma de ajudar o estudante a se achegar a Jeová e a ter fé na palavra de Deus. O Espírito de Deus produz fé apenas naqueles que amam a verdade e odeiam a mentira. Então, use essa ferramenta para ensinar a verdade àqueles com quem você estuda e ajudá-los a ter fé em Jeová e em Jesus. E ore a Jeová para que ele ajude você a tocar o coração deles.
Obrigado, irmão Ciranco. Não vemos a hora de usar ainda mais esse novo livro de estudo para ajudar outros. Agora, vamos cantar juntos o cântico número 67 com o tema Pregue a Palavra. Vamos cantar, cântico número 67.